Olá pessoal do oitavo ano, nós hoje vamos fazer a correção da atividade que fala sobre o período do Primeiro Império e das regências, certo? Então vamos lá, nossa primeira questão ela tem 3 letras, né? Responda às questões sobre a Constituição de 1824, a Constituição Imperial. Por que ela é classificada como uma Constituição outorgada? E aqui nós vamos entender o que é uma Constituição que é outorgada e uma Constituição que não é outorgada. Né? Então, a Constituição de 1824 ela foi outorgada porque ela não foi elaborada nem aprovada por uma Assembleia Constituinte. Ela foi preparada por um grupo de políticos e juristas ligados a Dom Pedro I, né? E imposta ao Brasil pelo próprio imperador. Então, uma Constituição ela é outorgada quando ela é imposta, né? Ela não é fruto de uma assembleia constituinte, né? De pessoas que foram eleitas para elaborar. Então, em 1824, primeiro houve a eleição para uma assembleia constituinte, né? E aí, como os interesses divergentes entre os constituintes e o imperador acabou usando o seu poder ditatorial, fechou a Assembleia, convocou pessoas da confiança dele para elaborar uma Constituição do jeito que ele queria e assim impor essa Constituição. Por isso que nós chamamos isso de uma Constituição outorgada, certo? Vamos para a letra B do primeiro. Opa, passou demais aqui. Letra B. Por que, em relação ao voto, a Carta de 1824 pode ser considerada antidemocrática? Sempre que está falando aqui de a Carta, nós estamos falando de uma Constituição. Nesse caso aqui é a Constituição Imperial de 1824. Né? Então vamos lá. A Constituição de 1824 ela estabelece o voto censitário para os homens livres e maiores de 25 anos de idade. Assim, ela automaticamente exclui os escravos e os homens livres pobres. Ela também não faz menção às mulheres nem aos indígenas, o que significa, pelo costume, que eles estavam impedidos de votar. Desta maneira, a Constituição de 1824 excluiu a maior parte da população do direito à cidadania. Isso por conta do voto censitário, né, gente? O voto censitário é aquele voto que exige uma renda mínima. Só pode votar pessoas que têm uma renda anual declarada a partir de tal valor. Então isso aí excluía, né, tanto os escravos que não tinham renda, né, eles não eram pessoas que recebiam remuneração, como as pessoas pobres, mesmo que fossem pessoas livres, mas eram pobres, não chegavam àquela renda exigida para exercer o voto. E além de tudo, como as mulheres nessa época, em uma sociedade extremamente patriarcal, não tinham costume de participar da vida social, então também ficavam de fora. E aí dessa forma ficava grande parte da população sem acesso ao voto e por isso que ela é considerada uma constituição antidemocrática. A letra C do primeiro diz que o organismo criado pela Constituição de 1824 dava amplos poderes ao imperador. E quais eram esses poderes? Nós já falamos, né, que esse organismo era o poder moderador, além do poder executivo, legislativo e judiciário que foi estabelecido por essa Constituição, ela também criou o poder moderador, que era um quarto poder, que era o poder do imperador. O imperador, além de ser o chefe do executivo, ele tinha esse outro poder. Que aí, por meio desse poder, o imperador ele podia nomear e demitir ministros de Estado, nomear os senadores, convocar e dissolver a Assembleia, a Câmara dos Deputados e sancionar os decretos da Assembleia Geral. Era um poder, né, ditatorial que era dado ao imperador. O segundo, explique o que foi a Confederação do Equador, apontando local, data, motivos e objetivos, assim como seu desfecho. Ela foi um movimento que iniciou em Pernambuco em 2 de julho de 1824, como reação às medidas autoritárias do Dom Pedro I e aos problemas econômicos decorrentes da crise da queda do preço do açúcar e do algodão, ao aumento do preço dos escravos e dos alimentos, assim como dos altos impostos. O movimento tinha o objetivo de
fundar uma república liberal que reunisse as províncias de Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Alagoas e Piauí, mas foi violentamente contido pelas tropas de Dom Pedro I, e 9 de seus líderes foram condenados à morte. Então a Confederação do Equador foi um movimento separatista que iniciou em Pernambuco e por conta do descontentamento, né, decorrentes tanto do autoritarismo do imperador a partir de 1824, quanto de problemas econômicos, né, queda do preço de açúcar, de algodão, que era coisa que eles produziam, aumento do preço de escravos, ou seja, o que eles produziam estava ficando mais barato no mercado, mas a mão de obra que era escrava, para conseguir os escravos tinha que pagar mais. Então isso gera um descontentamento, né, além dos altos preços dos impostos cobrados pelo imperador. E aí vai iniciar ali um movimento liberal, né, que pretendiam reunir ali uma série de províncias aí no Nordeste e criar um novo país. Foi violentamente reprimidos e muitos de seus líderes condenados à morte, como o Frei Caneca, né? Quais razões levaram Dom Pedro I a abdicar do trono? Né? O descontentamento com o imperador, que vinha desde a Assembleia Constituinte de 1823 e a imposição da Constituição de 1824. Isso tinha gerado um descontentamento geral na população brasileira, na população imperial. A isso descontentamento, aí a gente vai somar o desgaste com a repressão violenta da Confederação do Equador. Isso vai gerar desgastes também para a figura dele, e também os custos que houve na Guerra da Cisplatina, que aí, todos isso aí, ainda somado à questão sucessória de Portugal, né? Acabou abalando os poderes do imperador, e ele acaba por decidir de abdicar o trono e deixar para o filho. A quarta questão: por que a regência foi chamada de experiência republicana? Quais eram os eleitores do Brasil naquele período? O período regencial ele foi chamado de uma experiência republicana porque os membros do governo, naquele momento, eles eram eleitos e cumpriam mandatos temporários. Segundo a Constituição de 1824, só poderia votar apenas homens livres maiores de 25 anos de idade e que tivessem uma renda mínima determinada por lei. Aquilo que nós falamos lá atrás, a questão do voto censitário. A questão 5. Identifique os grupos políticos que disputavam o poder no começo do período regencial e seus objetivos. Né? Temos aqui os liberais. Desculpa, passou aqui, volta. Temos aqui os liberais moderados, que defendiam a monarquia constitucional e limites do poder do imperador. Os liberais exaltados, que reivindicavam a autonomia política e econômica nas províncias, e direito ao voto a todos os homens livres, e o fim do poder moderador, era o que defendiam os liberais exaltados, e os restauradores, que é o terceiro grupo, que defendia a volta de Dom Pedro I ao poder. A sexta questão é por que a Guarda Nacional foi criada? Ela foi criada para garantir a segurança e a ordem nacional. Aí, para isso, ela teve funções policiais, reprimindo qualquer movimento que pretendesse obter autonomia política em relação ao poder central e combatendo as revoltas de escravos, por exemplo. Então, foi um grupo, né, armado, criado no período regencial para tentar pôr fim ao perigo, né, de revoltas contra o poder central, revoltas de autonomia política local, como, por exemplo, tinha acontecido lá atrás, a Confederação do Equador, a Guerra da Cisplatina. Então, eles criaram esse grupo armado, que ficou conhecido como a Guarda Nacional, e o objetivo era esse, era criar uma ideia, garantir a segurança em todo o país. O que foi o Código de Processo Criminal?
de que modo ele revela as injustiças sociais no período. Então, esse Código de Processo foi um código que estabeleceu medidas para a aplicação da justiça, definindo, entre outros aspectos, os tipos de crimes, né, se eles eram crimes públicos ou crimes privados, né, particulares, e as punições para esses crimes, bem como a garantia de defesa ao acusado. Ele revelava as injustiças sociais no período ao impor diferenças nas aplicações da lei entre homens livres e escravizados. Ou seja, essa injustiça social mostrava ali o seguinte: o mesmo crime, quando era cometido por uma pessoa branca, ele tinha uma pena mais tranquila. E aquele mesmo crime cometido por um escravizado, a pena era muito mais severa. A oitava questão: cite 3 mudanças na Constituição Imperial com o ato adicional de 1834, explicando por que ocorreu essa reforma. Então, as 3 mudanças, o ato adicional de 1834, ele extinguiu o Conselho de Estado, primeiro, criou as Assembleias Legislativas Provinciais, dando mais autonomia às províncias, substituiu a regência trina pela regência una e criou o município neutro do Rio de Janeiro, entre outras medidas. Então aqui nós já temos aqui as mudanças, né? Extinguiu o Conselho de Estado, criou assembleias provinciais, que isso fazia com que as províncias tivessem mais poder, e substituiu a regência, que era de 3 pessoas no governo, por apenas uma pessoa, além de criar uma zona neutra ali, que seria a capital do Império, né, na cidade, o município do Rio de Janeiro. Essas reformas constitucionais foram realizadas a fim de tentar conciliar os interesses dos 2 grupos políticos no poder, os liberais radicais e os liberais moderados. Porque nessa altura já tinha acontecido a morte de Dom Pedro lá em Portugal, e isso houve uma fusão. O grupo dos moderados, dos liberais moderados, ele foi dividido em 2 partes. Uma parte aderiu aos liberais exaltados e a outra parte aos restauradores. E aí formando apenas o grupo dos liberais e dos conservadores. A que grupo político pertencia Feijó e qual era a sua função como regente? Então, o padre Diego de Antônio Feijó pertencia ao grupo dos liberais moderados, que eram monarquistas e defendiam a limitação do poder imperial pela Câmara dos Deputados. Certo? Então, esse era o grupo político que pertencia Feijó. E a função dele era como um gerente, né, no governo do país, ao assumir o governo do país, no caso de menoridade ou impedimento do imperador, não havendo parentes dele em condições de assumir o governo. Isso era garantido pela Constituição Imperial, que no caso do imperador ter qualquer impedimento que impossibilitasse ele de governar, ou no caso do poder cair na mão de um imperador que fosse menor de idade, teria que ser criado esse grupo, essa regência, né, que seria ali gerentes, num primeiro momento, porque eram 3, depois com o ato adicional muda para apenas 1, que tinham a incumbência de assumir o governo do país, até que acabasse o impedimento do imperador ou que ele tivesse a maioridade para assumir o governo. Aí nós temos a correção. Até a próxima aula.